Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus, mais um sábado à noite abençoado. Aquele abraço a todos os pais brasileiros. Deus abençoe e continue guardando a família brasileira. Essa é uma campanha em prol da família brasileira e amanhã comemoramos o Dia dos Pais. Mas lembramos que pai é 365 dias por ano e pai para toda a vida. Por isso que eu quero deixar um conselho para vocês, filhos. Se vocês estiverem com algum tipo de desavença com seus pais, ou tem tempo que você não conversa com ele, não liga, não dá aquele alô, pega o telefone amanhã, liga e diga o quanto você ama teu pai. Lembre que o teu pai também tem defeito, assim como você não é perfeito. Mas ele é teu pai e será pai para toda a vida. E a Bíblia Sagrada diz que quem honra pai e mãe terá seus dias prolongados sobre a terra. Está em Provérbios. Mas quem não honra pai e mãe terá seus dias abreviados, ou seja, morte prematura. Por isso que você vê aí muitos jovens de 15 a 24 anos sendo mortos. Porque não obedecem pai e mãe, têm seus dias abreviados. Então, se você tiver que pedir perdão ou perdoar seu pai, pega o telefone amanhã e liga em nome de Jesus. Faça as pazes com aquele que te criou, com aquele que te cuidou quando você ainda era pequeno, que você dependia 100% da tua mãe, 100% do teu pai. Amém, amados? Amanhã é dia de ligar para o pai, parabenizar ele pelo seu dia, e se tiver que pedir perdão para o teu pai, peça em nome de Jesus. Amados, eu comecei a falar com vocês ontem, no livro de Juízes, sobre Sansão, a respeito dos 9 erros que Sansão cometeu e por isso levou à morte. Só recapitulando, o primeiro, ele se achava autossuficiente. O segundo foi a desobediência à palavra de Deus. Terceiro, ele foi inconsequente. Ele achava que podia brincar com o mal. Terceiro, ele era dissimulado. Ele ouvia, mas não aceitava conselho de ninguém, fazia tudo segundo a sua própria cabeça. Hoje, então, vamos encerrar essa mensagem. O quinto erro que Sansão cometeu na sua vida, sendo um escolhido de Deus, gerado no ventre de uma mulher estéril, Sansão, o quinto erro que ele cometeu Sansão tinha uma tendência para o mal. Sansão poderia ter qualquer mulher da sua aldeia à disposição dele. Todas queriam casar com ele. Mas, no entanto, o seu coração era tendencioso à fatalidade. Ele sentia satisfação em se colocar no perigo. E ele se achava o galã. Ele achava que poderia conquistar qualquer mulher, até a mulher do povo inimigo. Mas ele se recusou à essência que Deus colocou ao seu redor, ou seja, mulheres puras, mulheres do seu povo, mulheres que acreditavam no próprio Deus. O perigo que ele colocou, por ser tendencioso ao mal, ele colocou todo o povo israelita ao perigo dos filisteus. Porque Deus levantou ele para proteger contra os filisteus. Agora ele está lá macumunado junto com os filisteus. Ele disse bem claro, Deus falou para ele, que não deveria se juntar com povos que não adorassem a Deus. E o que é que ele faz? Ele vai festejar junto com o povo que não acreditava em Deus e era o inimigo número 1 do povo judeu. Então, Sansão tinha uma tendência para o mal. E por que ele tinha essa tendência para o mal? Porque, como eu já falei antes, a Nasci, Deus te abençoe, Mauro, Deus te abençoe, como eu já falei nos outros erros que ele cometeu, por ele se achar independente de Deus, que ele não precisava de ninguém, que ele sabia como se virar sozinho, ele tinha uma tendência natural para pecar. E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. E o pai disse, não, Dalila é do povo filisteu. Não quero como nora. E o pior, você está se tornando inimigo de Deus. Para com isso, meu filho.
Você está desobedecendo os caminhos que Deus te deu. Não seja sábio a teus próprios olhos. Tema o Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. Naquela época, Manoá, pai de Sansão, dava esses conselhos: meu filho, não seja sábio aos próprios olhos. Você está falando com uma pessoa de idade que conhece sobre a vida, conhece sobre Deus, e a responsabilidade que você recebeu de Deus foi um presente único. Você foi escolhido e gerado para livrar e julgar o povo. Agora você faz tudo o contrário e ainda quer que eu aceite dentro da minha casa uma idólatra. Eu não vou aceitar. Então Sansão vai morar em uma caverna, numa gruta, lá com a Dalila, a filisteia. Monta seu apartamento na montanha, lá dentro com ela, e ali ele começa a fazer jogos de brincadeira com ela, ela pedindo para ele qual é o segredo da tua força. Um dia ele inventava uma coisa, outro dia inventava outra, e assim ele foi se enterrando cada vez mais. Deus te abençoe, Paulo. Cada dia mais ele foi se enterrando. Presta atenção nisso, amados. O inimigo não coloca o laço de vez e puxa de vez. Ele vai. Quando garoto, morava na roça no Rio Grande do Sul, a gente armava arapuca para pegar pássaro. Como que nós fazíamos para pegar? Ia colocando grão de milho em direção à arapuca. E na arapuca colocava uma espiga de milho. Está entendendo? De grão em grão em grão, caía na arapuca. Satanás tinha armado uma grande arapuca para Sansão. Foi avisado pelo pai que ele estava colocando os pés no caminho da morte. Mas mesmo assim, ele se abriu aos prazeres da carne e se envolveu com 3 prostitutas, não foi só. Todo mundo fala de Dalila, mas teve mais 2, é só ler a história. Então ele usou o poder que Deus deu a ele para se envolver com as coisas mundanas. Ninguém consegue servir a 2 senhores. Ou alegra o coração de um, ou entristece o coração de outro. Ninguém consegue servir a 2 senhores. Um dos senhores vai ficar literalmente chateado. O 6º erro que Sansão cometeu foi ser negligente. Ele foi negligente porque Deus deu um projeto para ele cumprir. Por exemplo, a pessoa recebe o desenho de uma casa. O engenheiro recebe o desenho de uma casa. E é para ele seguir aquele desenho e construir a casa. E ele negligencia, joga fora o desenho e resolve fazer conforme a sua própria cabeça. Não vai sair igual aquilo que o dono pagou para que seja feito. Ele negligenciou, simplesmente jogou o projeto de Deus fora. Fracassou em sua missão. Não foi capaz de vencer a si próprio, pois o único inimigo de Sansão era o próprio Sansão. O único que conseguia derrotar Sansão era ele mesmo. Por quê? Quem alimenta a carne enfraquece o espírito. O apóstolo Paulo já dizia que a carne tem que ser sufocada pelo espírito, e não o espírito ser sufocado pela carne, porque a carne e o espírito brigam 24 horas entre si. Então Sansão resolveu alimentar a carne. Não orava mais, não buscava mais, largou Deus para lá. Só alimentou a carne. E quem alimenta a carne é derrotado pela carne. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chame a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé às colunas. Juízes capítulo 16, 25. Aqui Sansão já está cego. Sansão encheu a cara de vinho com Dalila. E aí Dalila chorou, fez o maior teatro de pombagira pura. Você não me ama, eu vou te largar, eu vou embora, porque você não quer me contar a verdade do segredo da força. E ele, bêbado, disse que o segredo estava no seu cabelo. Enquanto ele dormia, ela pega a tesoura e corta as 7 tranças dele. Quando ela corta a última trança, o Espírito Santo de Deus sai dele, porque a força não estava no corpo carnal de Sansão. A força estava dentro dele através do Espírito Santo.
Era o Espírito Santo que capacitava ele a realizar todas aquelas proezas, de matar 1000 filisteus com a cabeça de um jegue na mão. E o Espírito Santo de Deus, então, sai dele, ele é preso, aí eles, primeira coisa, aquecem a lâmina de uma faca e furam os 2 olhos de Sansão. Colocam primeiro ele, por 1 ano, rodar a mó de um moinho, aquela pedra que vai rodeando, vai colocando trigo, vai transformando farinha. Durante 1 ano, ele rodou aquela pedra de moinho para dar farinha, para alimentar os filisteus. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Provérbios capítulo 18, 9. Olha o que ele está dizendo. O que negligencia a sua obra é irmão do desperdício. Quem recebe uma missão de Deus e não cumpre, a desperdiça, o preço é a morte. Não tem outro preço. Porque desobedecer a Deus é pecado, e o salário do pecado é a morte, e vai continuar sendo morte. O 7º erro de Sansão, imaturidade. Todos que se achegam a Deus precisam ter olhos de águia, vislumbrar as artimanhas do inimigo antes que ele planeje os seus golpes. Os filhos de Deus precisam ser atalaias com visão ampla. Ele vê a ameaça, porém ela está longe, não vai conseguir alcançar ele, porque com a visão espiritual, ele não vai se aproximar do laço, ele vai se desviar do perigo. Mas aquele que é imaturo, acha que sabe tudo, ele vai de encontro ao mal, achando que ele vai poder vencer o mal, que ele vai poder vencer a tentação da carne. Amados, não brinca com fogo que vai se queimar. Satanás não brinca de ser Satanás. E ele tem uma legião de demônio tentando cada pessoa. Jesus disse: o leão que ruge está ao vosso derredor, pronto para te dragar. Ao derredor, perto de você. Esse leão que ruge é Satanás, esperando uma brecha para entrar. Mas aí Jesus diz no mesmo capítulo: eis que os meus anjos estão acampados ao redor dos meus filhos. E quem é filho de Deus? Aquele que entregou a vida a Jesus e segue a sua palavra. Esse é protegido pelos anjos de Deus e o inimigo não vai poder tocar. Mas Sansão, na sua imaturidade, não quis ouvir o que os pais falavam. Ele achou que ele já sabia tudo. E o mal da juventude de hoje, irmãos, é achar que sabe mais do que o pai e a mãe só porque sabe mexer no celular. Não sabem nada da vida. Não sabem nada dos problemas. É melhor aprender com o erro dos outros do que com nossos próprios erros, porque a dor é menor. E quando o pai e a mãe chamam a atenção num filho e mostram o caminho, é porque sabe o melhor caminho. As cadeias estão lotadas de jovem, porque não quiseram ouvir os pais. O cemitério está lotado de jovem, porque não quiseram ouvir os pais. Os imaturos significa falta de experiência, falta de idade. Mas o apóstolo Paulo também dizendo aos coríntios: lembra da tua mocidade, porque irás prestar conta dela a Deus. Não é porque morreu com 15 anos que é inocente, é coitadinho, não é não. Vai prestar conta diante de Deus. Por causa dessa morte imatura, e o pecado que cometeu vai pagar diante de Deus. Se for morte natural, é outra coisa. Eu estou falando o que leva à morte prematura. Assassinato. Vamos colocar uma palavra resumida no assassinato. Oitavo e grande, um dos maiores erros de Sansão, ser infiel a Deus. Davi, quando pecou com Betseba, ele disse: Deus, eu pequei contra os céus e a terra. Eu pequei contra os céus e a terra. Pequei contra ti. Enquanto eu não confessei meus pecados, até meus ossos apodreciam de dor. Oitavo erro de Sansão foi ser infiel a Deus. Por isso que ele teve morte prematura. Aqui está algo que causa náusea, nojo, e Deus tem vontade de vomitar. A infidelidade com seus propósitos, aqui Deus tem vontade de vomitar esse ser humano que é infiel. A Bíblia diz que Deus tem náusea, nojo. É forte as palavras? Se você me assistir pregando, você vai ouvir palavra forte, porque isso aqui é bíblico.
Aquele que vira as costas para os propósitos de Deus vai pagar um preço muito alto no dia do juízo. Vou te provar o que está dizendo aqui na Bíblia. Lembram lá no Antigo Testamento? Se você não lembra, leia. No Antigo Testamento, quando Moisés coloca a Arca da Aliança na primeira cabana que ele faz no deserto e coloca a arca, no dia da inauguração da arca, Moisés entra, está ali escrito na Bíblia, Deus diz assim, Moisés, todo aquele que me consultar e virar as costas para mim, atrairá sobre ele a minha ira. Alguém poderá escapar da ira de Deus? Sodoma e Gomorra não escapou da ira de Deus não, meus irmãos. Está lá até hoje, um lugar inabitável. Não nasce nem espinho não nasce naquele lugar. Mas por que que Deus age assim? Deus é ciumento. E não divide o que é dele. Ele te comprou com preço de sangue. Ele é teu dono, teu Senhor, teu amo, Senhor Supremo. E ele não te divide com ninguém, ele tem ciúme. Tem tanto ciúme por você e por mim, que ele preferiu morrer na cruz do Calvário, do que ficar assistindo a nossa desgraça lá do céu. Esse é amor, o amor que dá vida por alguém. Quando você vê na notícia, o homem matou a mulher por ciúme porque amava ela, mentira. O diabo entrou na cabeça dele, o espírito da morte, o tranca-rua, a chucaveira entrou na cabeça dele. De amor ele não tinha nada, ele tinha um coração entregue a Satanás. Quem ama não mata, quem ama dá vida pela pessoa. Só lembrando, homem que bate em mulher não é homem, é animal. Só essa frase, só. Homem que bate em mulher não é homem, é animal. Porque se ele fosse homem, ele conheceria Jesus. Se ele não conhece Jesus, ele ainda é criatura. Porque Jesus disse que todo aquele que é batizado torna-se filho de Deus, enquanto não se batiza é criatura. Essa é a explicação bíblica. Para encerrar, o oitavo, o erro que ele cometeu. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te que consista a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Olha só, amados. Ela pede para ele contar o segredo de como eles poderiam judiar dele. Conta a tua força para que você possa ser afligido. Ora, como que alguém vai contar o segredo, seu ponto fraco, para alguém que deseja única e exclusivamente fazer o mal, destruir ele? Aí vamos para o Novo Testamento. E Satanás cegou o entendimento do homem. Cegou é uma palavra bonita. No hebraico significa cauterizou a mente do homem. Por que a palavra hebraica utiliza a palavra cauterizou? Porque naquela época nas guerras, que era na base da espada e da lança, quando havia um corte e a veia estava sangrando, esquentava uma lâmina no fogo e colocava em cima para queimar, cauterizava. Na hora parava de sangrar. E é isso que Deus diz, que Satanás cauterizou o cérebro da pessoa, não consegue pensar, só deseja fazer o mal. E Sansão está tão afundado no mal, que ouviu, mas não escutou, que Dalila queria o segredo da força dele, para que os filisteus, o povo dela, pudesse matar ele. Juízes 16:6. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhassem para ti. Ezequiel 28:17. É isso que acontece com o infiel. É jogado por terra, motivo de escárnio e vergonha. O nono, o último erro de Sansão. O mês passado eu ministrei aqui para vocês o significado de cada trança de Sansão. Hoje estou ministrando para vocês os 9 erros que Sansão cometeu por ter deixado cortar suas 7 tranças. O nono e o grande e derradeiro foi procurar abrigo
no berço do inimigo. Sansão saía para realizar uma missão e ia procurar descanso na casa das prostitutas. Olha só, amados. Olha se isso é local de um homem escolhido por Deus, gerado num ventre estéril, escolhido com uma força tremenda para livrar o povo da escravidão. E aonde ele ia descansar? Batia na porta da pombagira para entrar. E ali usufruía dos prazeres da pombagira. Ele sucumbiu diante da beleza de Dalila. Amados, eu já falei aqui tantas vezes. Vigiem em nome de Jesus. Satanás nunca vai colocar uma bandeja de pão podre na frente de vocês. Ele vai colocar uma picanha suculenta. Ele nunca vai colocar vinagre no teu copo, ele vai colocar do melhor vinho. Ele nunca vai colocar para você, homem, entenda isso, uma mulher feia na tua frente que você corre de costa para não ver. Ele vai colocar a mais bonita que ele achar na terra para fazer você cair. Mulher, Deus nunca vai colocar um mendigo na tua frente para cair em prostituição. Vai colocar um galã. Por isso que Jesus disse, vigia e ora. Não adianta orar sem vigiar. Vigia, depois ora. Vigia para não cair na tentação. Sansão gostava de se exibir para as mulheres, mostrando a grande força. Certa feita ele arrancou os portões de ferro de Gaza e carregou nas costas para mostrar para a cidade a força que ele tinha. Não foi para isso que Deus chamou. Deus chamou foi para ele destruir o mal. E o mal se chamava Filisteu. Mas ele não. Ele foi procurar abrigo e descanso e prazer e alegria no meio dos seus inimigos. Ele achava que dominava a situação, não sabendo que ele estava tão dominado, pois ele nem viu quando o mal entrou na sua vida e se instalou de vez. O pecado é um câncer. É uma lepra. Depois que pega, vai crescendo aos poucos. Quando a pessoa percebe, já está com o corpo tomado. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Dalila avisa ele. Ele se levantou e disse, não se preocupe, eu vou derrotar todos eles. Quando ele levantou, ele sentiu um baque e cai de volta para a cama. Ele não tinha força nem para levantar da cama, porque o seu corpo era muito grande, pesado, e ele não tinha força natural para o seu próprio corpo. É levado pelos filisteus. Enquanto a palavra diz, não deis lugar ao diabo, Efésios capítulo 4, versículo 27, Sansão não deu lugar ao diabo. Sansão foi em busca dele. Foi isso que ele fez. Toda pessoa que vira as costas para Deus, desobedece a Deus, não acredita em Deus, não acha que a palavra de Deus é verdade, Satanás nem vai procurar ele. Ele mesmo procura Satanás com as suas próprias mãos, com suas próprias forças, e encontra. Sansão então é colocado agora, o rei dos filisteus, chamou todos os príncipes, porque na época os filisteus mandavam na terra, chamou todos os reis e príncipes e nobres filisteus para entrar no templo de Dagom, para ali, que cabia 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, assistir a zombaria com o grande salvador dos judeus, da derrota do povo de judeu e a derrota de Deus, porque o seu escolhido, seu salvador, seu libertador havia fracassado. Anõezinhos, pigmeus, zombava daquele gigante imenso chamado Sansão. E ali estavam todos os grandes, os nobres filisteus, para conhecer o tão temível judeu que havia matado 1.000 soldados filisteus com uma queixada de burro. E ali está Sansão. E ele pergunta aonde ele está. E é um diz para ele, você está no meio das duas colunas que dão sustentação a todo esse templo. Quantas pessoas estão aqui? Todos os reis e príncipes e nobres filisteus estão aqui reunidos
para assistir à tua desgraça e à tua derrota. Mas nosso Deus, que é longânimo, rico em misericórdia e bondade, não resiste à oração de um pecador arrependido. Não resiste à confissão de pecado de um coração verdadeiramente arrependido, de um coração contrito. Enquanto tiver fôlego de vida, ainda há esperança. E aí Sansão então fala com Deus. Depois de muito tempo, ele resolve pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Reconhecer os seus erros. E ele pede perdão a Deus. E ele faz um pedido a Deus. Senhor, me levantaste para realizar uma grande obra. Destruir os reis filisteus. Eu errei, eu pequei, eu virei as costas para ti. Mas clamo pela tua misericórdia. Me conceda morrer junto com os meus inimigos. Me conceda um último pedido, que eu morra junto com os meus inimigos. Me conceda a força apenas uma vez mais, para que eu consiga derrubar esse templo e morrer junto com os meus inimigos. Imagine a força que era necessário para empurrar 2 pilastras, onde sustentava um templo com 3.000 pessoas assentadas. Você já imaginou o tamanho dessas vigas? Ah, você entendeu onde é que eu queria chegar? Olha o tamanho do Deus que nós servimos. Olha a força desse Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus disse, há algo impossível que eu não possa fazer? Tem algum mistério que eu não desvende? Não abri eu o mar para que o meu povo saísse do Egito? Não tirei água da rocha, não trouxe pão do céu? Sansão confessa, pede perdão, e Deus lhe concede o último desejo para que o projeto de Deus na vida de Sansão se cumprisse. Deus projetou que Sansão libertaria o seu povo. Deus não havia projetado a morte prematura de Sansão. Quem foi buscar a morte prematura foi Sansão. Mas o projeto de Deus se cumpriu da maneira que Deus escreveu, que Sansão libertaria o povo. E aí Deus então coloca o Espírito Santo de Deus dentro de Sansão, e ele faz a força pela última vez, derruba aquele templo, e morreu 3.000 homens junto com ele. Leia Juízes. Morreu mais gente. Sansão matou mais gente no dia da morte do que em todos os ataques que ele teve contra os filisteus. Que ele não matou só 1.000 filisteus no dia. Muitas vezes ele atacou guarnições dos filisteus. Muitas vezes os filisteus atacaram o povo de Deus e Sansão defendeu. Agora, na morte de Sansão, ele mata mais inimigo do que durante a sua vida. Mas o projeto de Deus se cumpriu. O povo de Deus foi liberto. Os filisteus morrem. E Sansão morre com eles. Qual é a grande lição que nós tiramos dos 9 erros de Sansão? Para encerrar. Eu vou só repetir os erros. E em nome de Jesus, medite, ore, pergunta para Deus se você está cometendo algum desses 9 erros que Sansão cometeu. O primeiro foi se achar autossuficiente, que não precisava de Deus e nem dos conselhos dos pais. O segundo, desobedeceu a palavra de Deus e o projeto de Deus. Terceiro, inconsequente. Sabia que era errado, mas cometia. Quarto, dissimulado. Não, tá tranquilo, estou sabendo. Pai, não se preocupe. Eu sei o que eu faço, eu sei como eu defender. Os filisteus nunca vão me pegar. Mas ele tinha uma tendência ao mal. Os prazeres da carne levaram ele para o mal. A prostituição levou ele para o mal. Negligenciou. Ele fracassou
na sua missão. Negligenciou, deixou a sua missão de lado. Todo aquele que pega caminho, no seu caminho pega um atalho, vai direto para a morte. Sétimo, imaturo. Ele era novo, mas achava que sabia mais do que o pai e a mãe e achava que sabia mais do que Deus, que ele conhecia melhor os filisteus do que Deus. Oitavo, se tornou um grande infiel a Deus e à causa de Deus. E o nono, foi procurar abrigo no meio dos inimigos. Só um cego espiritualmente vai procurar abrigo no meio dos inimigos. Não deis lugar ao diabo. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 18, Sansão não conhecia, mas você conhece. E não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Sansão estava cheio do Espírito Santo de Deus, mas preferiu se esvaziar do Espírito Santo e se encher do vinho, se embriagar e morrer. Estão entendendo o mistério aí, amados? Devemos tomar cuidado, irmãos, para onde olhamos. Aquilo que mais nos atrai é o que mais vai nos destruir. Sansão era atraído pelo que os seus olhos viam e foi enganado pelo seu coração. Porque quando você olha, desejou, veio no cérebro, processou e veio para o coração, dominou o coração, está morto. Ele se achava o bom. Ele se achava o irresistível às mulheres. Ele achava que ninguém podia destruir ele. Ele se achou melhor do que o próprio Deus. Porque se ele tivesse dado crédito a Deus, saberia que ele não era infalível. O coração do homem é falso e enganoso. Precisamos obedecer com veemência aquilo que Deus tem nos dado. Se Deus nos incumbiu a uma missão, não podemos decepcionar, não podemos ser negligentes e repetir os erros tão nítidos, tão claros que estavam diante dos olhos de Sansão. Não podemos agir igual Sansão. Não podemos deixar que o diabo venha roubar o segredo de Deus para a nossa vida. A única coisa que Satanás queria era o segredo de Sansão. Porque se ele não tivesse o segredo de Sansão, não tinha como ele proteger os filisteus de Sansão. Então ele tinha que descobrir o segredo de Sansão. Se você deixar Satanás descobrir o teu ponto fraco, com certeza você vai tomar uma flechada daquelas que vai doer. Sansão descobriu todo o seu coração. Descobriu o seu coração. O vinho fez ele perder a noção daquilo que ele estava falando. O vinho ele embriaga e toma a mente. Quando ele disse, nunca passou uma navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, a minha força vai embora, e eu me tornaria um homem qualquer. Juízes capítulo 16. Preste atenção nisso. Feliz é o homem que confia no Senhor. O seu caminho certamente será de vida eterna. Quem não confia no Senhor e não anda nos seus caminhos, certamente este verá a morte. Aquele que não obedecer a Deus, verá a morte. Mas aquele que obedecer a Deus, certamente não verá a morte, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não sei se algum dos erros de Sansão você detectou na sua vida que precisa ser mudado e ser melhorado. Você tem alguma área da sua vida que precisa melhorar? Não espere para amanhã. Dobra teu joelho, peça perdão a Deus e peça a Ele que te dê força nessa área para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e que você não venha a ser tragado pelas armadilhas do inimigo. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria, entendimento, discernimento de espírito. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê visão espiritual para que você te afaste do mal. Não assente na roda dos escarnecedores, amados.
E quando eu falo de roda de escarnecedor, eu não estou falando de bar, de boteco, de cachaça, não estou falando disso não. Roda de escarnecedor, você quer ver um exemplo que você vai ficar até abismado? Muitas vezes, você chega na casa de um parente e eles estão falando mal da vida de alguém. Em vez de você ficar calado, você entra na conversa e fala mal também. Está na roda de escarnecedor. É tua família, mas são tudo escarnecedor. Quando isso acontecer, fala para eles, vamos parar de falar mal de fulano, vamos orar por ele que ele precisa de oração. Seja diferente. Faça diferente. Lembre, você é luz e sal da terra. Deus te chamou para uma grande obra. Não decepcione Deus. Viva na presença dele. Leia, medita, vá aos cultos, creia, ora e clame, suplique, se humilhe diante de Deus e peça que ele te ajude e te fortaleça para que você não acabe que nem Sansão, mas que você termine a sua vida como João, o escritor do Apocalipse, morreu de velhice na presença de Deus. Deus te abençoe. Amanhã será às 19 horas, porque vai ser direto da igreja, porque às 19 horas é o culto na igreja. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Bens, riqueza e justiça de Deus nunca falte dentro da tua casa e nunca falte dentro da minha casa. Quero parabenizar o pastor Alex e a sua esposa Esther pela linda filhinha que nasceu ontem, Nicole. Alex, que é um dos pastores do Ministério Libertando o Brasil. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Agradecemos a Deus por essa linda princesa que chegou ontem, trazendo alegria para todos nós. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus, e compartilhe essa mensagem no nome santo de Cristo Jesus.